Aí nós aprendemos sobre 4 pilares do desenvolvimento pessoal. Os 4 pilares do desenvolvimento pessoal que eu usei para desenvolver essa matéria foi o aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a fazer. Aprender a ser, né, tem a ver com a gente ser igual a Jesus, como Jesus foi. Então, quando você olha para trás, principalmente no capítulo 2, em versículo 52 do livro de Lucas, que fala que Jesus ele crescia, se desenvolvia em estatura, graça, né, em conhecimento diante de Deus e dos homens. Então, se isso aconteceu com Jesus, Jesus é o nosso exemplo, e Ele quer que a gente se desenvolva, Deus quer que a gente seja parecido conforme a imagem do seu Filho, então Ele é o parâmetro para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, a gente pode ficar aqui o ano inteiro falando sobre desenvolvimento pessoal, mas se não houver uma dedicação da nossa parte em crescer, em conhecer, em melhorar até aquilo que a gente já conhece. Acredito que muitos aqui já conhecem muito das escrituras, mas eu penso na pedagogia de Cristo. Cristo é incrível como ele usava meios para ensinar, meio para abordar as pessoas de uma forma atraente, de uma maneira que fazia com que aquelas pessoas entendessem a mensagem que ele queria passar. Porque ele, às vezes a gente pensa, mas Jesus é Deus, então ele sabe de todas as coisas. Quando ele esteve aqui, ele sabia de tudo. Então, eu não posso fazer isso porque eu não sou Deus. Às vezes, a gente se prende nessa desculpa, mas quando Deus disse que nós podemos, há essa possibilidade da gente se desenvolver e se tornar cada vez mais parecido com Jesus, então eu acredito na palavra de Deus e eu tenho certeza que isso é possível. Porque eu tenho certeza que Deus nunca teve a intenção de fazer com que alguns se destaquem, se desenvolvam, tenham a capacidade de entregar a mensagem do Evangelho de uma forma que as pessoas entendam, não só uma boa homilética, e ali com a sua eloquência, mas também com o ser, né? Com a nossa vida. Aprender a ser é quando a nossa mensagem ela está coerente com o nosso ser. Quando a gente, na verdade, o nosso modo de viver fala mais do que a nossa mensagem. Então, a gente falou bastante sobre isso nesse semestre, que a gente tem que trabalhar a nossa essência, o nosso eu aqui, para que, né, como a Bíblia diz, que a gente diminua, que Deus cresça em nós. Porque se houver em nós essas coisas, como a Bíblia diz, nós não vamos ser infrutíferos, né? Nós vamos estar cada dia crescendo e buscando ser, buscando ser. Eu gosto sempre de usar aquele versículo de Filipenses, capítulo 2, que fala sobre Jesus, como ele esvaziou dele mesmo, né? Ele esvaziou de tudo que ele tinha no céu, na verdade, né? E ele veio aqui em forma de servo. Quando ele esteve aqui, ele foi servo. Nós vamos ver na parte de fazer. Então, a parte de ser, a gente tem que pensar em ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. No livro de Filipenses fala isso, no capítulo 2, que sendo em forma de Deus, quando ele esteve aqui, ele não teve ele não usurpou, ele não quis fazer nada da divindade dele para beneficiar ele mesmo, para ele ter uma vida mais tranquila aqui, não, ele viveu como 100% como um ser humano, mesmo sendo 100% Deus.
Então, nós precisamos ter a consciência de quem nós somos aqui, né? Aqui tem uma maneira de falar aqui que as pessoas falam, quem sou eu na fila do pão, né? Então, a gente precisa saber quem que nós somos na fila, nessa fila do pão aí. Quem nós somos? Quem sou eu? Né? Ver a nossa identidade em Cristo. Como Jesus, ele nos transportou do império das trevas e colocou a gente no reino do Filho do seu amor. Então, pelo sacrifício de Cristo, na verdade, nós mesmos, nós não temos nada atrativo, nada que possa merecer algum louvor. Mas por meio de Jesus, nós alcançamos essa graça e nós podemos também ser parecido com Jesus. Porque ele crescia em estatura, em sabedoria, em graça, diante do Pai e diante dos homens. Então, Deus quer que nós cresçamos também diante de Deus, para glorificar o nome de Deus, e diante das pessoas, para que a gente possa ganhar outras pessoas para Cristo. Eu falo muito disso aqui no seminário nosso aqui, eu falo que por mais que a gente aprenda coisas, técnicas e tanta coisa que a gente procura, como que eu vou falar, como eu vou fazer para ficar legal essa mensagem, mas se a gente não for a mensagem, ela não vai alcançar os corações das pessoas. Você vai ficar ali no raso e você não consegue atingir o coração. Porque às vezes o fato da gente não ser aquilo que a gente tenta aparentar faz com que a mensagem, que a nossa vida se torne um ruído para o Espírito Santo agir na vida das pessoas para convencer elas do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes já aconteceu da gente estar ouvindo alguém pregar e é aquela pessoa, a gente fala, olha, essa pessoa não é nada disso que ela está tentando falar e querer que a gente faz. Então, aquilo parece que tem uma resistência aqui do Espírito Santo trabalhar no nosso coração, despertar em nós uma vontade de tomar uma decisão, porque aquela pessoa deixou de cuidar desse pilar aqui, que é o aprender a ser. Ser, cada vez mais ser parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí é fácil de fazer? Não. Com essa aula, com essa não é nem um pouquinho, né, Fábio? Com essa aula de fevereiro para cá, eu sei quem vai ver essa aula depois vai concordar comigo que não é fácil. Não é fácil trabalhar o nosso ser, porque nós somos pecadores, porque precisa de disciplina, de leitura da palavra, de comunhão com Deus, de oração, da gente abrir mão de algumas coisas que vai na contramão daquilo que Deus quer para a nossa vida. E então é um dia a dia, é um estilo de vida. Não é só isso aqui, esse semestre, nós aprendemos isso aí, é uma introdução para você entender o que você pode fazer para você se desenvolver, mas você tem que continuar trabalhando nisso aí até o final da sua vida. Porque o testemunho, o legado que você deixou aqui, lembra aquela passagem do Abel, que, que fala lá em 11 de Hebreus, que fala que o sangue de Abel, ele clama até hoje na terra. Por que o Abel morreu? Ele morreu porque o irmão dele o matou. E por que o matou, né? Tem até esse versículo. Porque as obras do irmão dele, né? O Caim matou ele porque as obras do Caim agradou a Deus e do Abel agradou a Deus e do Caim não. Porque ele fez segundo a sua própria vontade. E o Abel, ele queria, ele se identificou com aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele foi lá e fez o sacrifício de acordo com a vontade de Deus. E aí o irmão, por inveja, foi lá e matou ele. E que sangue é esse que clama da terra? Né? Ele perdeu a vida dele porque ele estava agradando a Deus. E eu penso assim, o sangue do Caim
que caiu lá naquela terra, o primeiro homicídio da Bíblia, deixou para a gente um legado de fé do Abel. Né? Quando a gente fala do Caim, a gente só fala coisa ruim, né? Falou, ele podia ter negociado lá as frutas dele com as ovelhas do irmão dele, mas ele tinha que ter feito o sacrifício conforme a vontade de Deus. E sempre eu identifico o Caim como aquela pessoa que quer servir a Deus do jeito dele, não do jeito que Deus colocou na palavra que ele quer ser servido, que ele quer ser adorado. Então, o Caim faz parte dessas pessoas. E o Abel, ele é aquele adorador, né? Excelente, que fez conforme a vontade de Deus. Não era só um religioso que queria cumprir uma obrigação. Ele queria realmente adorar a Deus da maneira que agradasse o coração de Deus. Então, quando a gente pensa nesse primeiro pilar de ser, nós temos que sempre ter isso em mente. Eu quero ser o quê? Eu quero ser aquilo que Deus me criou para ser. Eu quero glorificar a Deus, eu quero aprender na palavra de Deus o que Ele quer e eu quero fazer, quero ser parecido. Eu não consigo ver nas Escrituras um outro jeito, né? Um propósito, mas assim, está claro que Deus quer que a gente Cristo é o primogênito e nós somos os irmãos, nós temos que crescer e querer, desejar ser parecido com Jesus. E não só desejar, mas trabalhar, né? Ver, aprender como Jesus era, como ele agia, e querer ser parecido com Jesus. Então, quando você vê esse pilar aqui de aprender a ser, o nosso parâmetro sempre vai ser Jesus. E eu não lembra que eu falei que não é para a gente medir como eu estou hoje, como eu posso ser amanhã pelos outros. Eu quero ser igual a tal pessoa, não é isso. Você tem que ver como você está hoje e o alvo é chegar a ser na medida de Cristo. Né? Não ser Jesus, porque nós nunca vamos conseguir isso, mas, sabe, buscar a chegar, a aparecer. Quando alguém olhar para você e falar, você é cristão? Porque a pessoa viu alguma coisa de Cristo em você. E quando a pessoa fala, nossa, esse ainda diz que é cristão, porque não tem nada parecido com Cristo naquela pessoa, né? Então, é isso. Esse primeiro pilar aqui é para que a gente saiba que ser para um cristão é buscar ser mais próximo de Jesus, aparecer com ele, imitar ele. Como o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É uma responsabilidade muito grande falar isso, né? Não é para qualquer um. Falar, sede meus imitadores. Então eu já peço, vai imitar Cristo. Olha para Cristo que vai dar tudo certo. Mas se alguém imita Cristo, essa pessoa pode ser imitada, claro, né? O segundo pilar é aprender a conhecer. Eu falei sobre a gente ter esse cuidado de adquirir o conhecimento em fonte segura, porque nós estamos vivendo uma época de tanto conhecimento, né? A ciência se multiplicando tão rapidamente que agora a inteligência artificial, se você colocar lá que você quer um sermão sobre ser parecido com Jesus, é perigoso sair de lá. Quer dizer, sai alguma coisa. Isso aí a gente tem que, olha, nem passar perto de nós essa ideia, tal ideia. Porque é como se você estivesse anulando o Espírito Santo da sua vida, como assim, eu não quero mais a ação de Deus, o que ele fala, o que eu quero. Então, daqui a pouco as pessoas estão copiando sermões para ensinar os outros. Então, não é Deus mais que vai agir na sua vida, você vai ficar preguiçoso de ler as escrituras, fica pegando coisa pronta. Então, nós precisamos dedicar em aprender a palavra de Deus. E eu acho assim que nós estamos vivendo um tempo que
aproxima a vinda do nosso Senhor e cada vez mais, com a multiplicação da ciência, do conhecimento, de tanta coisa, as pessoas ficam ludibriadas com tanta informação. E você tem que aprender a peneirar e a ver o que é verdade. Está ficando mais difícil descobrir o que é verdade. Se você não conhecer a Bíblia, você vai ter a mentira como verdade numa boa. Porque o Satanás, ele é o pai da mentira e ele não apresenta a mentira de qualquer jeito, não. Ele é sutil, ele capricha na apresentação da mentira que ele quer colocar na gente. E enquanto, às vezes, nós, como servos de Deus, a gente quer pegar um sermão pronto, usar inteligência artificial, a gente quer relaxar no conhecimento, na busca de conhecimento verdadeiro e vai engolindo o que o mundo coloca lá. A gente tem que entender que quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais essas coisas vão começar a aparecer facilidades, e se os cristãos não ficar apegados, né? A Bíblia fala que é para a gente apegar a essas verdades para que jamais nos desviemos dela. Por quê? Porque há esse perigo, né? Ainda mais com tantos, né? Com tanta informação, e a gente fica ali naquela, né? Naquele envolvimento, naquela buscando facilidade, quando vê, você está aprendendo tudo misturado na sua cabeça. Então eu penso assim, ó, a Bíblia é o lugar mais seguro de você aprender tudo que interessa para a sua vida. Porque tudo que você precisa tem na Bíblia. Eu não digo que você não pode, vamos supor, você vai fazer uma mensagem, aí você vai pesquisar, né? Fazer uma busca na tua mensagem, na tua aula, se você for dar uma palestra sobre algum assunto que está na Bíblia, você pesquisar sobre a geografia, a história daquele evento, o que é hoje naquele lugar que aconteceu aquilo, aprender a narrar aquela, aquela passagem bíblica de uma maneira atraente, que as pessoas vão entender, se é uma parábola, você faz como Jesus, ele usava parábola, você pode usar alguma coisa para que a pessoa entenda o que você está falando, mas eu penso assim que tem muitas pessoas, muitas instruções que é bonita, palavras bonitas, mas se você não conhecer a Bíblia, você não consegue achar onde está a mentira ali naquele ensinamento. E às vezes você passa aquilo lá para frente, entendeu? Então é muito importante você identificar as fontes seguras para o teu conhecimento, para o seu desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque a vida do cristão não é só, eu não estou falando aqui só de preparar uma mensagem, pregar o evangelho, não. Eu estou falando da vida em si. Porque não tem, para o cristão verdadeiro, não tem o secular e o sagrado. Tudo tem que ser sagrado na nossa vida. Você não pode ser hoje, por exemplo, aqui eu estou na igreja, ou eu estou dando uma aula, eu sou essa pessoa, estou falando isso, mas depois, lá para fora, minha vida eu estou no trabalho, né, assim mesmo, nada disso. Se você está no trabalho, você tem que ser a mesma pessoa, você tem que ser tudo igual. Então, por exemplo, se eu aprendo aqui para que eu prepare a minha vida para o ministério, para ser um professor, um pastor, eu tenho que preparar a minha vida, preparar pensando em mim primeiro. E eu tenho que estar pronto, né? Igual volta lá para o primeiro pilar. Eu tenho que ser primeiro, conhecer, né? Para poder melhorar a minha vida, para que eu possa ser uma carta aqui escrita, né? Que todo mundo pode ler as palavras de Deus em mim, na minha maneira de agir. Então, tudo isso, quando você busca fonte segura, você também vai ficar, se aperfeiçoar, ficar preparado para toda boa obra, de maneira que quando você for aplicar isso aí na vida das pessoas, você está seguro que aquilo lá é a verdade.
Então, olha, toma cuidado com as informações que a gente tem na internet. Esse negócio de você pode usar a inteligência artificial para outra coisa, mas para preparar uma mensagem, pelo amor de Deus, não faça isso. Não usa, não deixa um robô ensinar, falar o que você vai ensinar de Deus para as pessoas. É como se você estivesse anulando o Espírito Santo da sua mensagem. Então, não faça isso jamais. Busca, assim, se você tem algum autor, algum escritor que ele é confiável, é uma pessoa piedosa, que ama Deus, que você pode confiar naquilo que ele escreveu naquele livro, tudo bem, você vai enriquecer o seu conhecimento, mas leituras sabendo a fonte, se ela é segura. Porque assim, quando às vezes você empolga tanto, gosta tanto, tem pessoa que é muito boa mesmo para escrever, ou para falar, que você vai ouvindo aquilo, você vai se enredando naquilo, daqui a pouco está acreditando numa coisa que não é verdade. Então, aprender a conhecer é você ter essa peneira, esse discernimento. Olha, isso aqui ele está falando bonito, ele escreveu bonito, mas isso aqui não é verdade. Eu conheço a verdade, está lá, tá, isso aqui não está conforme a Bíblia. Então, para você se desenvolver, o parâmetro é a Bíblia. Se você não conhece a palavra de Deus, se você está buscando o seu aprendizado em qualquer fonte na internet, então você corre esse risco. Então, procura ter esse cuidado, conhecer a palavra de Deus para você comparar, né? Comparar as coisas espirituais com as espirituais, igual a Bíblia fala. Quando você conhece, você não é enganado. Aí vem o aprender a conviver. Aprender a conviver, eu falei que aprender a conviver é uma arte, e é mesmo, né? Isso aqui, aprender a conviver, trata-se do ensinamento de Jesus de amarmos uns aos outros. Para conviver bem no seu desenvolvimento pessoal, para você caber em qualquer lugar, para você poder viver em harmonia onde você for, para você não fechar a porta para o evangelho com o seu modo de agir. Às vezes você fecha a porta porque se você não souber a conviver, a suportar uns aos outros, né? Em amor. Então, isso aí é muito importante também. Quando você vai crescendo espiritualmente, vai desenvolvendo, você releva muitas coisas pensando no seu testemunho que você precisa dar para ganhar aquela pessoa. Não é porque a pessoa merece que você suporte aquilo lá, mas quando você vai tendo essa maturidade, esse desenvolvimento, você fala, eu sei que essa pessoa está errada, ela me ofendeu, mas é o que Jesus falou, perdão é reconciliação, é amor, é amar uns aos outros. Cristo nos amou quando éramos ainda pecadores, e somos ainda, né, mas lavados pelo sangue dele mesmo. Ele mesmo morreu para nos reconciliar consigo mesmo. Então pensa bem que alguém dá a vida para fazer as pazes com a gente, porque nós ofendemos a Deus. O pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. E foi isso que a gente fez e levou o nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Quando eu entendi isso na minha vida, foi como se caísse um monte de escama que estava no meu olho, porque eu tinha muita pena de Jesus ter morrido na cruz. Eu fazia de Jesus uma pessoa frágil, né? Quando eu entendi que não foi ele, não, ninguém tomou a vida dele, ele deu, e o culpado dele estar lá era eu mesmo, os meus pecados que levou Jesus lá para aquela cruz. Então eu comecei a entender que ele amou eu sem eu merecer. E quando você entender que você foi amado quando você não merecia, você merecia a morte, e Deus deu amor, pagou o seu pecado, transportou você das trevas para a luz e te adotou como filho. Então, tudo isso que Deus ele tem feito para nós, por nós, é um exemplo para que a gente possa fazer a mesma coisa. Se você quer conviver, tem que aprender a engolir um sapo,
perdoar, é amar. E o amor não é uma emoção. Lembra que eu dei aula de saúde emocional? Eu não coloquei o amor lá, porque o amor não é uma emoção, é uma decisão. O amor, ele exige sacrifício, né? Você, para amar alguma pessoa, alguém, você vai colocar aquela pessoa lá é, em primeiro lugar que você. Muitas vezes você vai abrir mão de alguma coisa que você quer para poder ajudar alguém que precisa. Então, conviver ali em igreja, conviver em família, no trabalho, às vezes exige que você se desenvolva muito mesmo, espiritualmente, pessoalmente, para que você possa deixar uma marca registrada, que o amor é a marca registrada do cristão. Jesus disse assim, ó, nisso todos saberão que sois meus seguidores, meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, quando você ama e você vai embora daquele lugar, alguém vai sempre lembrar de você como alguém parecido com Jesus por causa do amor. E por isso que o sangue do Caim clama da terra, porque ele é usado nas pregações para falar do amor de Deus, de alguém que amou e obedeceu a Deus e deixou um legado. Né? Se você quer viver nessa vida e passar o tempo, já faz um certo tempo que o pastor João morreu. Né? A gente conviveu uns 20 e poucos anos com ele aqui, depois ele foi embora para os Estados Unidos, mas toda vez, às vezes, frases que a gente fala aqui em casa, a gente lembra dele, coisas que a gente vai tomar decisão, a gente lembra, olha, eu ouvia tanto ele repetir algumas coisas que ele achava importante para a nossa vida, ele repetia. Repetia, às vezes, né, a gente era mais jovem, falava, nossa, por que ele repete tanto essas coisas? Né? Nós fala isso toda vez. Agora eu entendo como é importante. Como foi importante para mim, porque eu lembro nitidamente ele falando de algumas coisas e eu entendo hoje que ele repetia, porque aquilo era importante. Quando você repete algo, ouve várias vezes a mesma coisa, aquilo fica gravado aqui. Então, tem hora que quando a gente vai fazer alguma coisa, eu lembro, meu marido lembra, fala, o pastor João, ele diria isso, né? E eu volto para a Bíblia, ele diria isso porque está na Bíblia, né? Ele era uma pessoa que obedecia às Escrituras, ensinava a palavra de Deus, e se fosse qualquer pessoa também, a gente não ia estar pensando nisso. Ele deixou o legado dele, e a gente também precisa deixar o nosso. E em conviver com as pessoas é que vai ficar as marcas do nosso testemunho. E depois vem aprender a fazer, que tem a ver com o quê? Com serviço. Tem a ver com ser servo. Foi a tarefa que eu deixei, que está aqui, pessoal. Quem vai ver essa aula depois, tá aqui eu dei várias passagens bíblicas sobre o servo, né? Que é o servo sofredor, né? O servo vitorioso. Isaías é incrível como fala sobre servo. E no livro de Marcos, se vocês lerem o livro de Marcos, você vai ver que lá no livro de Marcos, Jesus não tinha genealogia. Começa o livro de Marcos, Jesus trabalhando, fazendo milagre, falando, tocando as pessoas, porque o livro de Marcos apresenta Jesus como servo. E servo não tem genealogia, ninguém está nem aí com a genealogia do servo. Ele vai lá e compra os senhores iam naqueles mercados escravos comprar uma pessoa para trabalhar, servir ele lá na casa, na fazenda, no trabalho lá. Ele não estava importando de quem é filho esse senhor, essa senhora, esse escravo aqui, esse servo.
Ele não perguntava isso, ele ia olhar se aquela pessoa tinha uma boa saúde, uma força, uma capacidade de fazer o trabalho que ele queria utilizar aquela pessoa. Da mesma forma somos nós somos servos, né? E aprender a fazer é você querer fazer aquilo que Deus faria se ele estivesse no seu lugar. Você tem sempre que perguntar como o senhor faria isso. Lembra que Jesus foi servo, né? E o servo, ele foi o servo que fez da maneira que o Senhor, que o Pai queria. Então, fazer nada mais é do que tudo que você tudo que você conheceu da palavra, você colocar em prática, não ficar só nesse. Se a gente ficar aqui só nisso que a gente aprendeu esse semestre, e a gente não colocar nada em prática, né? Vai ser só um conhecimento a mais, né? Um pouco de alguma coisa que você aprendeu, mas que não mudou a sua vida. Mas se você colocar em prática, fazer alguma dessas coisas que a gente está aprendendo, que tem todas as aulas aí gravadas, se vocês quiserem ver de novo, e você falar, eu vou fazer nessa área que eu vou trabalhar na minha vida. Aí vai fazer diferença, vai valer a pena, entendeu? Se a gente não fizer, não tem sentido. Não tem nenhum sentido a gente aprender, encher de conhecimento e a gente não fazer nada. Ficar do mesmo jeito. Então, nós não vamos crescer, não vamos nos desenvolver. Vai ficar do mesmo jeito, né? Aí, pode passar, Daniel. Então, lá na nossa provinha vai cair essa aqui, viu? Olha, os pilares do nosso desenvolvimento pessoal. Então, aqui a gente já falou sobre isso. Pode passar, Daniel. Aqui também. Isso. Eu quero nessa parte aqui. Ah, nessa aula aqui, foi a última aula que eu dei, onde eu deixei a tarefa, que a gente falou um pouco sobre fazer, que é o que é a última pilar que eu estava falando agora há pouco. Então, aqui, esse versículo aqui é muito lindo, né? Eu fico imaginando, eu queria tanto chegar lá no céu e ouvir Deus dizer, né? Bem-estar, serva boa, fiel, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre muito, muito te colocarei. Então, eu lembro daquele hino do cantor cristão que fala que eu sei que o bem-vindo dele eu hei de escutar, só isso será céu para mim. Vocês lembram desse? Fala, só isso será céu para mim. Então, ó, se você não tiver galardão, recompensa, nada, só você chegar lá e Deus está feliz com o jeito que você fez as coisas aqui na terra, glorificou Ele aqui, um bem-vindo de Deus, entra aqui no gozo do seu Senhor. Só isso já é céu, já. O que tiver mais que isso já vai ser demais, né? Então eu penso dessa forma que nós precisamos trabalhar legitimamente aqui nessa terra para que quando a gente chegar na presença de Deus, escutar um bem-vindo dele, servo bom e fiel. Servo, então você é servo, e como servos, nós não precisamos esperar nada, porque o Senhor, nosso Deus, aquele que é o nosso dono, ele vai cuidar de todas as outras coisas que nos inquietam. Pode passar, Daniel. Esse versículo é muito bom. Aí, aqui, a gente estudou o que produz um servo fiel, né? A nossa intimidade com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o exemplo. Quanto mais você fica perto de alguém que faz uma determinada coisa, seja ela boa ou ruim, a sua tendência é copiar. Você já ouviu falar que você é as quatro ou cinco pessoas que convivem com você o dia todo? Você acaba copiando a fala, você acaba copiando as manias, né? Então, quanto mais você convive com Jesus,
A sua intimidade com Ele vai fazer com que você sirva ao Pai como Ele serviu, tá? Jesus deixou tudo para se tornar servo. Entregou-se para fazer a vontade do Pai. O servo, ele quer agradar o Senhor dele. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Na sua humilhação, Deus o exaltou. Aqui está tudo junto, que acho que eu não dei espaço aqui. Deus o exaltou soberanamente, né, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele trouxe os filhos que o Pai lhe dera para salvar, né? Ele falou: Pai, nenhum daqueles que o Senhor me deu eu perdi, né? Deus, Jesus nunca vai perder ninguém que vem até Ele. Todo aquele que vai a Jesus vai encontrar, vai entrar, vai sair, vai encontrar pastagem. Então, não tem a menor possibilidade de você falar: eu queria fazer essas coisas, mas eu não consigo. Pede a Deus que Ele dá sabedoria, Ele dá capacidade, aquele tudo posso naquele que me fortalece, tem a ver com poder, mas não poder, um poder miraculoso, mas um poder de capacitação. Você pode, você tem capacidade de fazer as coisas em Jesus que te fortalece, tá? Pode passar, Daniel. Depois, se você puder pôr aqui, Daniel, esse slide aqui, ó, ficar no grupo para eles rever. É muito boa essa aula aqui. Essa aula aqui foi feita pelo pastor João na apostila e eu passei para cá, tá? Aqui, ó, entrega incondicional da sua vida e vontade ao Senhor. Isso faz de você um servo fiel. Lembre-se em todo momento, seu compromisso é com Deus e não os homens. Mantenha sua vida pura. Ele batia tanto nessa tecla, porque ele tinha convivido anos e anos no ministério com pessoas que tinham conhecimento, sabia conviver, tinha aquele carisma, aquela coisa, mas a essência, o ser daquela pessoa foi contaminado, começou a não tomar cuidado com essas partes e perdeu o seu ministério. Tem gente que perdeu até família, né? Porque o pecado ele é destruidor. Então mantenha a sua vida pura, confesse os pecados e abandone, porque nós somos pecadores, né? Vai ter dia não, a gente peca muitas vezes ao dia, mas tem pecado que ele vai destruir. Então você tem que nem passar perto disso daí. Peça perdão, perdoe, não alimente raiz de amargura. Isso aqui é outra coisa que ele batia tanto em cima. Não, a raiz de amargura são pequenas coisas que vêm até nós, que se você não saber gerenciar isso daí, ela vem, né? Pessoas traz alguma coisa que te deixa amargurado, e se você não cortar ali, aquilo ali vai tomando conta de você, vai te amargurando e você vai passar para alguém daqui a pouco. Além de você se autodestruir, você vai destruir a vida espiritual de alguém. Então, não vale a pena, tá? O servo ele tem que saber isso aí. Tenha contentamento, né? Se alegrar com aquilo que Deus nos dá. Tem hora que é claro que em servir a Cristo teve momentos na nossa vida, fiquei muitos e muitos anos que eu só usava as roupas que eu ganhava, já era usada, sapato também, roupa para minhas crianças, e eu ficava feliz, porque eu ganhava, nunca faltou nada. Às vezes, se você pensar assim, mas eu só uso roupa usada, eu estou passando essa necessidade. Eu sempre pensava assim, olha, mesmo assim, Deus está suprindo a nossa necessidade. A criança está tudo vestido, tudo calçado, então tá bom. Se Deus quiser um dia dar condições para que a gente possa comprar uma coisa nova, vai ser muito bom, mas eu sei que se ele está dando isso é porque ele está aqui, né, experimentando a gente, está fazendo com que a gente passe por isso para nos fortalecer.
E realmente Deus tem nos abençoado, tem ajudado a gente que minhas filhas já estão, só tem uma solteira, está estudando, ela trabalha, ela compra as coisas dela já, as outras estão casadas, todo mundo tudo trabalha, e hoje em dia elas podem comprar o que elas precisam. Então é tudo tempo, é questão da gente saber esperar, ter contentamento nas dificuldades. E isso aí não fez mal para elas, não, fez bem, porque elas agora dão valor nas coisas, gratidão pelo que Deus tem dado, porque naquele tempo nunca elas me ouviram reclamar. Ah, porque eu estou usando essa roupa aqui, ah, porque eu não tenho uma roupa. Não, nunca falei isso aqui. Se viesse roupa de menino, eu customizava. Eu já sou costureira mesmo, já fazia ela virar uma roupa feminina, dava umas enfeitadas, pronto, tudo virava, tudo era utilizado aqui em casa e eu não reclamava, porque eu sabia que eu tinha que passar por aquele momento da minha vida. E isso aí não me fez mal também, me fez bem porque eu me sinto feliz por ter passado essa, poder falar para alguém, olha, aguenta firme aí que logo vai passar e Deus vai te abençoar e você vai conseguir melhorar a vida, porque Deus é muito bom para nós. Pode falar, Fábio. Irmã, qual que é a referência aí desse último ponto aí? Tá marcado a numeração da passagem, mas não tá o nome do livro. Deixa eu ver aqui, Fábio. Tá aí na É última. mesmo. Caso contrário, você cairá na condenação. Nossa, eu escrevi condenação da condenação. Tô ficando ceguinha mesmo. 16, 18. Eu vou procurar na apostila, que ela não está aqui. Eu trouxe. Ela está lá no meu quarto. Depois eu vou colocar aqui no grupo, tá? Vou até Ok, anotar aqui. Eu vou achar lá e eu coloco aqui. ok, Pode obrigado. ser até que seja Timóteo mesmo, mas eu acho que não é, não. Olha No, só. tem capítulo 16. É, é, capítulo 16 não ia ter em Timóteo, mas eu vou ver qual que é e coloco aqui, tá bom? Pode passar, Daniel. Já estamos terminando. Como posso ser um servo fiel? Né? Mantenha a sua reputação. Eu estava falando, pensando sobre isso esses dias. Eu ouvi uma mensagem, uma pregação, e o pastor estava pregando e ele falou assim: olha, cuida da sua reputação, porque às vezes você está pregando para alguém e você está pregando num lugar e você está devendo para alguém que está lá sentado no público escutando sua mensagem. O que você acha que ele vai dar valor naquilo que você está falando? E também a gente pensa assim, seja, sei lá, em qual área, nossa reputação de servo de Deus não é só para pregação, mas para a vida. Né? A pessoa sabe, vamos supor que você não é um pregador, não está ensinando nada, mas as pessoas sabem que você é um cristão, você é um servo de Deus. E ele sabe que você faz coisa que escandaliza o nome de Deus. Vai falar mal, não tem outra, né? Eu não estou lendo esses versículos aqui porque a gente já leu e também você pode ler depois. Estou só fazendo uma revisão, tá? Mas anota os versículos aí. Quem vai ver essa aula depois, vê o versículo na Bíblia, tá? Que é muito importante. Fuja de toda aparência do mal. Mas eu tô achando incrível aqui, Daniel, que eu acho que eu tô ficando ceguinha mesmo. Aí, Tessalonicense, eu escrevi T-A-S. Ixi, olha, vocês não reparam isso não, tá? Vocês não reparam isso não. Mas aqui, ó, a Bíblia fala, né? Fugir de toda aparência do mal. Não é só do mal, mas é aparência. Às vezes você tá em algum lugar que você não tá fazendo nada,
Nada de errado em si, você não está fazendo um pecado, mas você está num lugar que leva as pessoas a pensar, gente, quem vem nesse lugar geralmente vem ou para beber, ou para prostituir, ou para jogar, ou alguma coisa que é contra a palavra de Deus. Você vai ficar naquele lugar para quê? Né? É uma aparência do mal, mesmo que você não está fazendo mal. Aí você está, por exemplo, você está num lugar estranho, numa rua deserta, conversando com uma pessoa do sexo oposto ali, e, e aí a pessoa é casada ou comprometida, passa alguém e fala, é estranho esse lugar escuro aqui, a pessoa, e às vezes a pessoa só parou e está conversando, mas é uma aparência do mal. Porque até você provar que você não está fazendo nada, ou às vezes a pessoa nem vai falar para você, mas vai ficar pensando. Isso aí vai manchar o seu testemunho. Então, tudo que é aparência do mal, que é o mal ou a aparência dele, fica longe, tá? Peça perdão, não tenha vergonha de pedir perdão. Se você errou, peça perdão e também perdoe. Não importa se a pessoa nem pediu perdão para você, você libera o perdão para ela e fica livre para você servir a Cristo. Não alimenta raiz de amargura. Esse versículo já passou lá, né? Que aquela raiz de amargura que brotando vai contaminando, como se fosse um câncer, vai contaminando outras pessoas. Evite a imoralidade a todo custo, né? Corre, como dizia o pastor João, corre até perder as botas, né? E como José fez, ele perdeu a capa dele, mas ele não perdeu a honra dele. Mais cedo ou mais tarde, se você estiver fazendo o que é certo, vai aparecer a verdade e você vai ser justificado, até pelas aquelas pessoas que estavam te apontando. Mas se você pactuar com a imoralidade, com a aparência do mal, aí você vai perder isso aí, que é uma coisa tão importante para nós, a nossa reputação. Né? O José ele foi justificado, ele se tornou publicamente inocente depois, porque os outros sabiam que ele foi honrado, Deus honrou ele. Né? Viva pela fé. Né? Viva pela fé. A Bíblia fala, o meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, Deus não tem prazer em pessoas que não têm fé. E não é que ele não ama, não, mas ele não sente alegria de saber que a pessoa está falando no nome dele, mas não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Que é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, se você nunca acredita nisso, então é em vão, só uma religiosidade vazia. Então, viva pela fé. Tudo que você fizer, faça pela fé. Fala assim, olha, eu não sei se isso daqui, eu não queria fazer isso aqui, mas eu estou vendo que está na Bíblia, Deus está mandando, por exemplo, eu ir atrás de alguém falar de Jesus. Aí essa pessoa parece que não tem jeito. Mas se Deus manda eu não fazer acepção de pessoa, que eu tenho que pregar para todo mundo, porque eu não sei quem vai aceitar Cristo ou não, então pela fé eu vou lá. Você sabe que uma das passagens que eu acho muito legal, que eu sempre brinco aqui, quando as coisas não tá dando muito certo, eu lembro da passagem dos apóstolos pescando a noite inteira e não pegando nada. Então Jesus fala, olha, joga a rede de novo desse lado aqui. Aí eu acho que foi o Pedro que disse assim, Senhor, nós pescamos, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. E aí, quando lançou a rede, veio cheia de peixe. Então, às vezes eu falo assim, eu estou aqui tentando fazer alguma coisa, ou eu falo assim, olha, não peguei nenhum peixe, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede de novo, né? Pessoas que eu estou tentando evangelizar, ensinar alguma coisa, e parece que a pessoa não muda sabe, não desenvolve, é duro para quem ensina ou prega ou tenta ajudar alguém e a pessoa não muda, não toma decisão, você fica. E eu falo assim para Deus, sempre eu uso isso daí, eu falo, olha Deus,
Estou aqui lançando a rede, trabalhando todos esses anos, mas parece que não vem peixe. Mas sob a tua palavra, eu vou continuar lançando a minha rede. Uma hora a rede vai vir cheia de grandes peixes, né? Eu acredito, porque a gente tem que viver pela fé até o fim, né? Retroceder não é a palavra para um cristão. A fé raiz. A fé é a raiz. Ela espera, sofre e colhe o bom fruto. Na hora certa, essa semente vai brotar, né? Nada em vão no Senhor. Nada em vão. Então, tudo, até esse momento que a gente está aqui, né? Você fala, mas teve muitas pessoas hoje que talvez não pôde vir, assim como eu não pude vir nas semanas anteriores. Mas eu creio que quem for ver essa aula depois, lembra do final dessa aula aqui, olha, o justo viverá pela fé e não recua, que uma hora você vai voltar sorrindo, trazendo os seus feixes, a sua colheita, tá? E, olha, deu 9 horas certinho aqui. E daí tem aquilo que eu deixei aqui, o trabalho final, que é o ler, que coisa maravilhosa, gente, que é ler esses cânticos aqui de Isaías. E aí já está separadinho aqui, que foi um estudo que o pastor João deixou, de muitos anos, de uns 30 anos, eu acho que eu tenho a apostila disso aqui, ó. Aí tem o servo escolhido, o servo humilhado, o servo obediente, o cântico em 5 estrofes do servo. Daí vem o servo prudente, desprezado, ferido, morto e vitorioso. Isaías, ele fala, é muito lindo, é muito poético essa passagem bíblica. E depois que você lê tudo isso, vai anotando o que tem de bom na minha Bíblia, que eu já anotei, risquei assim, né? Aí você vai fazer uma análise pessoal, tá? Você vai listar todas as qualidades do servo nesses cânticos. Todas as qualidades que você vê ali, que foi falado do servo, você anota. Faça um exame da sua vida e anote as qualidades que você já possui. Eu sei que você possui muitas dessas qualidades. Tem muita gente que aqui nessa sala, que não está aqui hoje, mas vai ver aula depois, que estão aqui, que tem qualidade desses servos que tem do que está nesses cânticos aqui. Mas você anota aqui você possui, e o seu alvo deve ser possuir todos. Deus, eu quero possuir, eu quero ter essas qualidades, porque quando você lê isso aqui, você pode lembrar de Jesus, porque está se referindo a ele. São cânticos e profecias sobre o Messias, né? Então, você anota as que você quer, que você precisa de desenvolver na sua vida. E aí eu coloquei aqui, né? Você está pronto para fazer a seguinte declaração? Senhor, eu entrego a minha vida e vontade incondicionalmente a Ti. Faze de mim um servo fiel. Quero Te glorificar em minha vida. Lá no capítulo 17 do livro de João, não lembro o versículo, fala Jesus orando, ele falou: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que o Senhor me deu para fazer. Então, como que glorifica a Deus? Consumando a obra que ele deu para você fazer. Se você tiver intimidade com Cristo, você vai saber exatamente o que é para você fazer, né? Deus tem o propósito, se você desenvolver a sua vida, né, em ser, em fazer, em conhecer, né, e em conviver com as pessoas, o que vai acontecer? O resultado disso daí vai ser isso, né? Você vai glorificar a Deus. Por quê? Porque você vai consumar, quer dizer, eu vou realizar aquilo que Deus deu para mim fazer aqui na Terra. Aí as pessoas vêm me falar assim, eu queria glorificar a Deus, mas eu não sei o que eu faço para glorificar a Deus. Jesus já falou, já deu a resposta. Ó, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me deste para fazer. Então, é isso, gente. Tá bom? Que Deus abençoe. Você, Fábio,
que veio aqui, né? Eu sei que nossos irmãos queridos não estão aqui por algum motivo. E que Deus abençoe você, sua família, sua esposa, suas filhas, porque você é ali resiliente, está sempre presente. Deus abençoe. E aí faz essa tarefa. Quem está ouvindo, quem vai ouvir depois, faz a tarefa do servo ali, lê esses cânticos, anota. O Daniel tem, eu não sei, acho que não é aqui nesse grupo que manda, mas o Daniel vai deixar certinho que jeito que é para mandar. E ele vai colocar 5 perguntas só que eu coloquei para vocês responder sobre as aulas, tá? E o que eu ia falar? Daí, eu fiquei desse tempo sem dar aula, mas o programado nosso era para a gente tirar férias em julho, porque tem algumas coisas que a gente tem que planejar na nossa igreja aqui esse mês. Então, nós vamos descansar durante esse mês, vocês vão fazer essas tarefas, mandar para o Daniel, porque o Daniel vai colocar lá no boletim da nota, e a gente está querendo organizar todo o boletim para passar para vocês o que vocês já têm feito, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus dê saúde e alegria, fé, para vencer as dificuldades, as batalhas da vida, tá bom? Estou muito feliz de ter dado essa aula hoje para o irmão Fábio e a todos que vão ver a aula depois. Alguma Obrigado. coisa, Fábio? Para Obrigado. falar, pode falar. Obrigado. Tem sido muito gratificante também. Uma disciplina excelente, tem sido muito bom para mim também. Muito obrigado, que Deus abençoe, irmã. Tá bom, Deus abençoe vocês, Deus abençoe Daniel. A gente está dando a escatologia aqui, talvez a gente entre de férias agora no final do mês também, para programar o segundo semestre na igreja, as coisas que tem que fazer. Mas está muito bom, gente. Então, um abraço a todos. Fique com Deus. Amém. Deus abençoe. Amém.